Filipenses capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, pessoal: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí o versículo 12 vai dizer: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Até aqui por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí no seu lugar, se você pode. Jesus, nós queremos agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de nos reunir aqui. Agradecer pelos dias que nós vivemos no nosso acampamento, agradecer por tanta verdade, por tanta graça da parte do Senhor que foi compartilhada com cada um de nós. Queremos agradecer pela chuva que começou a cair lá fora. O Senhor sabe o quanto nós precisávamos dela durante esses dias. E nós queremos agradecer nessa noite porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E, Senhor, que a sua bondade que nos conduz ao arrependimento possa nos conduzir ao arrependimento mais uma vez hoje à noite, enquanto nós ouvimos a sua palavra em nome de Jesus. Amém, gente? Estão felizes ainda? Pessoal, eu recentemente, isso tem acho que uns 2 ou 3 meses, eu voltei a me exercitar. Há um tempo atrás eu fiquei, gastando o pessoal que vai para a academia de manhã, que acorda cedo. Mas aí há uns 2, 3 meses atrás eu voltei também a me exercitar. Eu preguei acho que tem isso, uns 3 meses atrás. Eu preguei uma mensagem aqui: arrume a sua cama. Não foi arrume a sua cama que eu falei, foi no dia da peça do leilão. Eu falei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí eu falei do missionário, que morreu, e aí ele escreveu antes de morrer que Deus deu uma mensagem ao cavalo, mas ele matou o cavalo e não podia mais entregar a mensagem. Naquele tempo já eu tinha voltado a praticar exercício. E aí eu estou indo na natação com meu sobrinho, e eu fiz natação durante 8 anos da minha vida, depois eu parei. Aí depois eu tive escoliose, uma escoliose muito grave. Minha coluna era um S, assim, sem camiseta você via a minha coluna torta, assim. E aí eu voltei para poder corrigir um pouco a minha coluna. Aí eu fui num culto, 1 ano depois, Deus me curou, aí eu saí da natação de novo, e agora eu voltei. Só que, gente, o sedentarismo, ele cobra um preço caro, Se você já fez algum exercício, algum esporte, ficou parado e depois você quis voltar, você sabe que a vida de sedentário cobra um preço alto. E aí, na primeira aula, quando eu voltei a fazer natação, aí eu faço junto com o meu sobrinho, aquela figura. Então, vocês imaginam, ele na raia do lado da minha todo dia. E aí, o professor pegando mais leve com ele, porque ele é criança, eu expliquei que eu já tinha nadado e tal. E assim, gente, comigo ele me colocou para nadar. Ele não teve muita misericórdia de mim, não. E eu lembro que eu tinha nadado já uns 800 metros naquele dia, já era metade da aula. E ele virou para mim e falou assim: olha, agora que a gente acabou os exercícios de aquecimento, a gente vai fazer os de correção. Eu pensei, meu Deus, mas foi 800 metros só para poder aquecer? Aí eu falei, meu amigo, isso aqui é braço, não é barbatana não, tá? Eu tenho braço, não sou pato, não tenho pé de pato, Não, isso aqui foi só o aquecimento, foi só para poder começar. Gente, nós passamos, no último final de semana, os últimos 4 dias, a gente passou imersos, expostos a uma mensagem, até que nada mais importe. E a gente se expôs a essa mensagem a partir da vida de um homem chamado Apóstolo Paulo.
Esse homem que era perseguidor da igreja e depois virou, né, um dos discípulos mais importantes de Jesus dentro da Escritura. E aí, quando nós fomos desafiados, né, pela vida do apóstolo Paulo, a gente foi desafiado a partir dessa porção de texto que eu acabei de ler. Então, Paulo começa falando quais eram as credenciais dele, né? Qual era o currículo dele. Eu lembro que no seminário e também na faculdade, a gente ficava muito ansioso pela primeira aula de cada professor. Por quê? Era na primeira aula que ele ia contar pra gente qual era o currículo dele. Onde ele estudou, o que ele fez, tem doutorado, tem pós-doutorado. Era quase um clima assim, vamos ver por que a gente tem que te ouvir. Vamos ver por que a gente tem que prestar atenção em você, como se a gente soubesse de muita coisa, né? Ou ilusão, o cara tem doutorado e pós-doutorado e a gente o Zé Ninguém ali ouvindo, né? E aí, gente, Paulo, ele coloca para nós todo o currículo dele. Tudo que ele estudou, tudo que ele tinha, quem ele era, né, diante da sociedade, mas ele lista essas coisas só para poder falar o seguinte, eu não me importo com mais nada disso. Essas coisas, para mim, não têm mais nenhum valor. Tudo isso que muitas pessoas dão muita importância, dão muito crédito, eu não estou olhando mais para essas coisas. Eu considero todas essas coisas agora como lixo, como esterco, porque eu estou conhecendo a Cristo, eu descobri qual é a vocação da minha vida, que é me parecer com Ele, e eu agora estou deixando todas essas coisas para trás. Só que, gente, o texto, né, que Paulo está falando sobre essa soberana vocação não acaba no versículo 11, aonde nós lemos lá no acampamento. O texto ele continua a partir do versículo 12, que nós lemos agora à noite também. Qual era a preocupação de Paulo com a igreja de Filipos, com a igreja dos filipenses? A preocupação dele é que as pessoas não permanecessem paradas no mesmo lugar. A preocupação de Paulo, escrevendo para eles de dentro da prisão, é que aquelas pessoas se tornassem crentes maduros, que eles avançassem na caminhada. Então, hoje à noite, eu quero prender a nossa atenção, nesses próximos minutos, não no texto que era o tema do nosso acampamento, mas nos versículos que vêm depois. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 12, para fixar na nossa cabeça, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo por que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. E eu quero, gente, ler esses versículos que vêm depois do nosso tema, para saber justamente o que é que a gente tem que fazer depois do acampamento. Depois que nós passamos 4 dias ouvindo a mensagem que está do 7 ao 11, o que é que o 12 até o 16 vão falar para a vida depois? Qual foi a conclusão que Paulo chegou depois que ele entendeu que nada mais tinha valor se comparado a Jesus? E aí eu espero que hoje à noite, lendo esses versículos aqui, a gente também consiga chegar a uma conclusão. O que é que a gente faz agora? Eu preguei no ano passado, né, depois do acampamento, o que fazer na segunda-feira? Como é que a gente vai colocar na nossa rotina, na nossa vida, tudo aquilo que a gente ouviu? Como então viveremos até que nada mais importe? Amém, gente? Estão felizes ainda? Então o versículo 12 vai dizer: não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Gente, a primeira coisa que nós podemos fazer depois desses dias que a gente foi exposto a essa mensagem de até que nada mais importe, é cultivar no nosso coração uma santa insatisfação.
Então, depois que nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas, depois que Deus, Ele mesmo, falou tanto nos nossos corações durante esses 4 dias, o que nós precisamos fazer é cultivar na gente uma santa insatisfação. Porque Paulo vai terminar o versículo 11, dizendo que ele espera, assim como todo crente, ele espera o ponto mais alto da vida cristã. Ele espera o maior prêmio que tem, que é: nós veremos Deus face a face com um corpo novo. Nós veremos Deus face a face com um corpo glorificado. Nós, enfim, teremos então atingido, naquele dia, a perfeição. Naquele dia, a nossa semelhança com Cristo vai estar 100%. Só que, gente, essa construção da nossa semelhança com o Senhor começa hoje, começa agora. E o que é que Paulo está agora confessando para aquela igreja? Não que eu já tenha recebido isso ou que eu já tenha obtido a perfeição. E muitas vezes, meus amigos, essa jornada que nos torna parecidos com Jesus, essa jornada de até que nada mais importe, ela vai começar com uma santa insatisfação. E eu estou falando aqui santa insatisfação, gente, porque não é toda insatisfação que é boa, sim ou não? Não é toda insatisfação que vem de Deus, mas nesse caso, Paulo está olhando para a própria vida e reconhecendo: olha, eu não cheguei nesse lugar. Eu não alcancei a perfeição. A perfeição só vai me encontrar no dia em que eu receber um corpo novo de Jesus. Então, até que esse dia chegue, nesse mundo caído, eu ainda estou lutando. Eu ainda estou lidando com algumas coisas. Desse lado de cada eternidade, eu ainda estou lutando contra o meu pecado. Só que, gente, saber que até que Jesus retorne, até que Ele restaure o nosso corpo por completo, nós ainda vamos enfrentar uma luta contra o pecado, isso não pode nos desanimar. Isso não pode fazer a gente parar no meio do caminho, muito pelo contrário. Nós precisamos olhar para a nossa vida, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, e pensar: eu ainda não obtive a perfeição. Eu ainda não cheguei nesse lugar. Eu gosto muito de uma música de uma cantora chamada Daniela Araújo, e ela fala o seguinte: quando eu procurei alguém imperfeito, de presente eu ganhei um espelho. Então, quando eu comecei a procurar imperfeições nas pessoas, eu ganhei um espelho e eu vi a minha própria condição. Então, gente, qual que é a marca, qual que é a certeza de que Deus realmente falou com a gente durante esses 4 dias de acampamento? É que os nossos olhos foram abertos para a nossa própria condição. A certeza que nós temos de que Deus falou com a gente nesses dias que nós os reunimos, e a certeza que nós precisamos para continuar caminhando depois desse último fim de semana, é que os nossos olhos, gente, foram abertos para a nossa própria imperfeição. Porque nós ouvimos uma mensagem: até que nada mais importe. Sim ou não, gente? Mas a minha mensagem de hoje é: o que fazer quando algumas coisas ainda importam? O que fazer quando nós talvez ainda estamos com os olhos fixados em algumas coisas dessa terra? Nós precisamos, gente, cultivar dentro da gente uma santa insatisfação. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e pensar: ainda existe muito mais de Deus que eu posso acessar. Ainda existe muito mais de Deus que eu posso conhecer. E, gente, essa é a primeira evidência de que nós estivemos na presença de Deus. O que é que Isaías disse? A primeira coisa que Isaías disse quando ele viu o Senhor lá em Isaías capítulo 6. Alguém sabe? Quem é bom de Bíblia? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. O que é a primeira coisa que Isaías disse? Gente. Sou um homem impuro. Ele falou: ai de mim. Gente, quando nós entramos num lugar de presença de Deus, como nós entramos naqueles 4 dias de acampamento, e a presença de Deus não estava reclusa
na chácara do abacateiro, amém, gente? Deus não ficou preso no abacateiro, tá? Ele não está nadando na piscina, não está na cantina esperando a Denise voltar no que vem. Deus veio conosco, gente. A presença de Deus veio com a gente para cá de volta. E essa presença que eu acessei lá, mas que também acesso aqui, abre os meus olhos para a minha própria condição. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar o quanto de Deus eu ainda posso receber. Porque, gente, muitos crentes da igreja de Filipos estavam pensando já na cabeça iludida deles que eles já tinham chegado na perfeição da vida cristã. E agora eles estão ouvindo o homem que plantou a igreja que eles fazem parte. Eles estão ouvindo o pastor deles confessar: gente, eu não sou perfeito. Eu não cheguei nesse lugar, mas eu estou prosseguindo para lá. Mas eu quero reconhecer para vocês que eu ainda não cheguei nesse lugar. E talvez, gente, quando essa carta chegou na igreja, qual tenha sido a reação das pessoas? Meu Deus do céu, se Paulo, que viu Deus lá em Damasco, se Paulo, que está pregando o evangelho no mundo inteiro, se ele ainda não é perfeito, o que será da gente? Talvez, quando a gente ouve pessoas como nós ouvimos nesses dias pregando lá, e nós ouvimos as pessoas confessando as fraquezas delas, a gente pensa: meu Deus, mas se essa pessoa ainda não chegou lá ainda, o que vai ser de mim? O que sobra para mim? Só que, gente, essa santa insatisfação que Deus quer gerar dentro do nosso coração, muitas vezes vai passar pelas pessoas que estão próximas da gente. Porque da mesma forma que as pessoas ouviram, na verdade leram, Paulo dizendo: olha, eu não atingi a perfeição ainda. E o coração delas foi movido de novo em direção a essa busca por mais de Deus. A nossa busca também, meus amigos, por mais de Deus, vai passar, gente, pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque se as pessoas que estão na nossa volta estão nos encorajando, estão nos dizendo que ainda existe mais de Deus que nós podemos acessar, então muito provavelmente nós vamos começar a caminhar para aquela direção. Porque, gente, as pessoas que estão caminhando com a gente podem nos estimular ou podem nos desencorajar a buscar mais de Deus. E o que nós precisamos fazer, talvez nesses dias pós-acampamento, é abrir espaço na nossa vida para essas pessoas que nós olhamos para a vida delas e nós pensamos: eu também quero buscar mais de Deus como essa pessoa. E você sabe que a pessoa não é perfeita. Você sabe que a pessoa não virou um anjo de luz, não tem auréola, não tem asa, não tem nada. É gente, é ser humano. Só que nas pequenas coisas, enquanto você caminha com essa pessoa, você está percebendo que ela está buscando mais de Deus. Você está percebendo que essa pessoa está abrindo cada vez mais espaço para Deus. E eu não vou, gente, aqui entrar naquela loucura, né, que os coaches ficam ensinando por aí. Não, só ande com pessoas bem-sucedidas, só ande com pessoas milionárias. Se for assim comigo, você já não tem que andar. Já pode abrir mão da nossa amizade. Só que, gente, é inegável que as pessoas que falam na nossa vida, as pessoas que orientam o nosso coração, as pessoas que nos ajudam a tomarmos decisões, gente, precisam ser pessoas que estão nos dizendo que não é desperdício a gente gastar a nossa vida para Deus. E, meus amigos, não adianta a gente vir para o culto, cantar que nós estamos gastando a nossa vida, mas aí saindo daqui na nossa vida normal, cotidiana, né, na única vida que nós temos, as pessoas que nós ouvimos, as pessoas que nos ajudam a tomar decisões, são as pessoas que nos fazem pensar que é desperdício gastar a nossa vida diante de Deus. E aí, gente, como é que nós vamos encontrar ânimo na nossa rotina, muitas vezes, para continuar seguindo o Senhor, se as pessoas que falam na nossa vida são pessoas que acham que aquilo que nós estamos perseguindo é um desperdício? Como é que nós vamos perseverar em conhecer a Jesus depois desses dias? Porque, gente, qual que é a maravilha do acampamento, né? Você olha para o lado, só tem crente, tem culto de manhã, tem culto de noite, de tarde tem alguém com violão tocando, né? Parece que ninguém fala palavrão, todo mundo é santo porque o pastor está perto.
Eu já falei, aí a vontade que dá é a gente fazer igual Pedro, Tiago e João quiseram fazer lá no Monte da Transfiguração, né? A glória de Deus apareceu, vamos montar uma tenda aqui, vamos morar no abacateiro. Porque parece que nesses 4 dias de abacateiro, a vida é melhor. Só que, gente, qual que é o segredo do acampamento? No acampamento não tem distração. Qual é o segredo de um retiro? Tudo aquilo que rouba a nossa atenção parece que fica menor. Sim ou não, gente? Você pega menos o celular, você fala menos da vida alheia, você repara menos no outro. Só que nós podemos, gente, trazer todas essas coisas para a nossa vida agora. Isaías viu a glória do Senhor, ele disse, ai de mim. Paulo viu a glória do Senhor e confessou, eu não obtive a perfeição. Eu estou longe ainda desse lugar, mas eu quero prosseguir. Eu tenho certeza, gente, que todos nós experimentamos em alguma medida. Se você serviu, se você não serviu, se você trabalhou, se você não trabalhou. Gente, em alguma medida, nós contemplamos a glória de Deus nesses 4 dias. Sim ou não, gente? Só que agora que nós vimos a glória de Deus, meus amigos, isso quer dizer que nós temos muita coisa para poder trabalhar no nosso próprio coração. Se assim como Isaías, se assim como Paulo, se assim como Daniel, nós contemplamos a glória de Deus nesses dias, então nós voltamos para a nossa casa pensando, existem decisões que eu preciso tomar. Existem posicionamentos que eu preciso assumir. Existem distrações na minha rotina que vão precisar ir embora, como elas foram embora durante aqueles 4 dias, para que eu continue crescendo no conhecimento de Deus, como eu cresci naqueles dias de acampamento. Amém, gente? Então, de novo, não é olhar para mim e sentar em cima da minha própria miséria. Pedro, eu não sou perfeito, tá? Isso não é novidade para ninguém. Mas agora que eu sei que não é novidade, porque não é novidade para ninguém que eu não sou perfeito, eu vou então estagnar. Eu vou parar. Não, mas o versículo 12, ele continua. Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. A perfeição vem com o corpo glorificado. A perfeição vem na volta de Jesus. Mas, apesar disso, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, gente, ciente da sua imperfeição, Paulo não decidiu parar. Paulo decidiu caminhar. Gente, é justamente porque nós não somos perfeitos que a gente precisa de Deus. Meus amigos, se todo mundo aqui fosse autossuficiente, se todo mundo aqui se bastasse, meus irmãos, esse lugar estaria vazio. Não, Pedro, se eu fosse perfeito, ainda assim eu amaria a Deus, eu seguiria nada. Nós estamos aqui, gente, porque nós reconhecemos, nos falta algo. Existe um buraco em nós, um vazio, que nós já tentamos preencher com outras coisas e não conseguimos. E nós encontramos finalmente, graças a Deus, a fonte da vida. E por isso nós estamos aqui hoje todos reunidos ao redor do Deus que consegue lidar com a nossa imperfeição. O Deus, gente, que consegue nos amar apesar da nossa imperfeição. O Deus, gente, que nos quis, que nos chamou de filhos, que nos chama de filhos, apesar da nossa imperfeição. Então, cientes agora que nós não somos perfeitos, a gente não para, mas a gente continua a caminhar. A gente prossegue. E essa palavra, gente, que Paulo usa aqui, prosseguir, na verdade, traduzido literalmente, é a palavra perseguir. Então, olha, eu estou ciente que eu não sou perfeito, que eu ainda não cheguei naquele patamar, mas agora eu persigo. Agora eu estou correndo atrás daquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. E essa palavra aqui, gente, perseguir, é a mesma palavra que era usada quando a Bíblia está dizendo que Paulo perseguia a igreja de Deus. O mesmo Paulo que perseguia a igreja de Deus, agora está perseguindo o coração do próprio Deus. Olha que loucura, gente. Com o mesmo empenho, com o mesmo esforço,
com o mesmo compromisso, com a mesma violência que Paulo perseguia a igreja de Jesus, agora com esse mesmo empenho, com esse mesmo esforço, com essa mesma violência aqui, entre aspas, de intensidade, não de agressividade. Mas com esse mesmo esforço, Paulo agora está perseguindo o coração de Jesus. E talvez, meus amigos, esse seja o convite de Deus para nós, até que nada mais importe. Talvez o convite de Deus para a gente seja: aplica o mesmo esforço que você aplicava para poder fugir de mim. O mesmo esforço que você aplicou durante toda a sua vida para poder pecar, para poder fazer o que é errado, aplica agora esse mesmo esforço, se empenha da mesma forma, com a mesma violência, para poder me obedecer. Porque, gente, talvez você que está aqui não experimentou uma vida no mundo, mas assim como eu, você se desviou dentro da igreja. Você estava na igreja sem propósito nenhum, vendo a banda passar. E aí você se empenhava, você se esforçava para poder fugir de Deus. Para não estar envolvido naquilo que Deus estava fazendo. E talvez você também teve uma vida no mundo, sem Deus, antes de Deus, antes de igreja. Agora, gente, vamos lembrar, vamos pensar o tamanho do esforço que era para a gente fazer coisa errada. Porque, gente, fugir de Deus dá trabalho, sim ou não? Como é que você foge de alguém que está em todos os lugares? E eu volto na história de Jonas. Gente, o tamanho do esforço que Jonas teve para poder fugir da presença de Deus. Jonas teve que colocar a mão no próprio bolso para poder fugir de Deus. Ele teve que comprar uma passagem num navio que estava indo para Tarsis, pensando que assim ele iria fugir da presença de Deus. Gente, por mais que a nossa condição sem Deus, é de pecadores miseráveis condenados, eu entendo que o homem sem Deus, tudo que ele sabe fazer é pecar, mas ao mesmo tempo também, gente, eu entendo que pecar dá trabalho. Fazer coisa errada, a gente dá trabalho. Dar migué nos seus pais dá trabalho. Falar que você foi lá, mas você foi ali, dá trabalho. Dar um perdido no pastor aqui e ali, não sei quem se preocupa com você, dá trabalho, gente. E Deus está nos chamando para usar esse mesmo empenho para que nós agora possamos perseguir o coração dele. Quantos de nós já não vimos uma matéria na televisão? Bandidos inventaram agora tal mecanismo para poder acessar a conta das pessoas. E aí você pensou, meu Deus, se todo brasileiro usasse a cabeça, usasse a criatividade para o bem, a NASA já tinha vindo pesquisar a gente. Só que, infelizmente, estão usando para o mal. E talvez seja esse o seu caso hoje. Todo esse empenho que você fez, talvez até hoje, para fugir da presença de Deus, faça como Paulo. Use essa força. Usa essa criatividade para poder agora perseguir o coração de Deus. Você que talvez, antes de Jesus, Pedro, não me importo com nada, nem com ninguém, se eu quero fazer eu faço, se eu não quero fazer eu não faço, então usa isso. Mas agora para Deus. Pedro, eu vou gastar a minha vida para Deus, e eu não estou nem aí com o que fulano ou ciclano vai pensar. Pedro, eu sou noturno, eu sou das madrugadas, quantas noites eu já virei bêbado, festando por aí. Usa isso. Vai orar de madrugada agora então. Vai encontrar o Senhor no seu quarto de madrugada. Não porque a fila é menor, mas porque você quer mais dele. Usa essa força que você tem. Se empenha para perseguir o coração de Jesus. Porque, gente, de nada vai adiantar nós ficarmos olhando para a vida da Laís, do Eric, do Ito, pensando, meu Deus, como que chega nisso? Olha só como que ele é, olha só como que fulano, talvez não eles, mas outras pessoas, olha como que fulano é, olha como que fulana é, o que ele tem que eu não tenho? Fome por Deus. O que ela tem que eu não tenho? Disposição para perseguir o coração de Deus. Pedro, o que Paulo tinha que a gente não tinha? Talvez, gente, sabe, um pouco de loucura na cabeça. O Lê falou aqui, na hora do louvor. Eu estou ouvindo nos últimos dias uma música da F-Hop,
Eles não gravaram ainda, mas eles estão cantando na sala de oração. E a música diz assim: aos pés da cruz eu percebo, nada é tão radical, nada é tão extravagante. E talvez, meus amigos, seja o momento da gente radicalizar. E não estou falando aqui radicalizar sendo rude, agressivo, com as pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos, mas sendo radical, gente, com a nossa própria carne. Sendo radical com os nossos próprios pecados. Sendo radicais com a nossa própria imperfeição. Falando, eu sou imperfeito, não cheguei lá ainda, mas então eu vou prosseguir. Pois então agora eu vou perseguir o coração de Jesus todos os dias. Até que exista um pouco mais dele na minha vida. Até que exista um pouco mais dele no meu caráter. Isso, gente, é cultivar uma santa insatisfação. É olhar para tudo aquilo que você já recebeu de Deus, até aqui, não só no nosso acampamento, mas durante toda a sua vida, desde que Deus se revelou para você, é olhar para essas coisas e pensar, não está bom. Eu sei que eu posso me tornar ainda mais parecido com o Senhor. Sabe, eu sei que tem coisas que eu coloco na conta do meu temperamento, mas não é bem assim, eu quero falar mesmo. Eu quero ofender mesmo. E precisa morrer. E precisa deixar de acontecer. Então, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, mais uma vez, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, Paulo resume toda essa busca que ele está fazendo, todo esse valor, toda essa dignidade que ele encontrou em Cristo, ele resume isso em uma atitude, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então, depois desses dias, depois que nós começarmos além de cultivar uma santa insatisfação, nós precisamos, gente, esquecer aquilo que ficou para trás. Porque um dos maiores obstáculos para aquilo que Deus muitas vezes deseja fazer ainda mais na nossa vida, no nosso coração e no nosso caráter é o nosso passado. E me chama a atenção que Paulo fala aqui, esquecendo-me, ou seja, eu estou assumindo a responsabilidade por esquecer aquilo que passou. E esse mesmo Paulo, gente, escreveu lá em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino e eu procurava as coisas de menino. Só que quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Quando eu entendi aquilo que Deus esperava de mim, eu mesmo me responsabilizei por abandonar as coisas que não me aproximavam de Cristo, mas muito pelo contrário, coisas que me afastavam de Jesus. Ele desistiu, gente, ele abriu mão de tudo aquilo que ele estava perseguindo antes, mas que não estava levando ele mais próximo de quem Deus era. E talvez você ouça esse ponto e diga, Pedro, mas não é tão fácil quanto parece esquecer do meu passado. Eu sei disso, gente. Não acontece num passe de mágica. Só que nós conseguimos dar alguns passos com a força que Deus nos dá em direção ao futuro com Ele e nos afastando cada vez mais do nosso passado. Você não consegue apagar da sua memória, talvez, tudo que já te aconteceu na vida. Só que você consegue, talvez, sair de alguns lugares que não são mais para você. Você não consegue dar um hard reset na sua cabeça, apagar o HD e começar, talvez, tudo de novo. Só que você consegue, talvez, bloquear alguém que cada vez que te chama é esse lado. Você consegue, talvez, sair de um grupo de WhatsApp que cada vez que chega uma nova mensagem não é coisa boa. Gente, nós não conseguimos fazer tudo, mas nós conseguimos fazer tudo aquilo que Deus nos pediu para fazer. A
gente não consegue resolver a nossa vida, gente, sozinhos. Porque se fosse assim, não seria evangelho. O evangelho começa com qual certeza? Eu não consigo me salvar. Eu não consigo resolver o problema que o pecado criou. Mas, gente, agora nós somos pessoas habitadas pelo Espírito de Deus. E o que é que nós temos feito com aquilo que Deus já nos disse para fazer? Nós precisamos, meus amigos, depois desses dias que nós vivemos, deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás. Porque nos distrair, gente, com o nosso passado, rouba o nosso presente. Nos distrair com o nosso passado, rouba o nosso presente. E nós ficamos talvez tão preocupados com aquilo que já passou, com aquilo que já foi, e nós não conseguimos avançar para aquilo que está adiante de nós. E gente, nos esquecer e deixar para trás não apenas as coisas ruins, mas talvez também coisas muito boas que já aconteceram. Talvez você que está aqui me ouvindo, que vai assistir a pregação depois de ouvir, né? Pedro, lá em 1930, quando eu era crente, ai, como era bom. Hoje em dia é só parede preta e worship. Ninguém ama mais a Deus. E você está preso no passado. Ao invés de você abrir os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo na história hoje e se envolver nisso, você estagnou lá em 1930. Você estagnou lá em 1900 e bolinha. E você não está deixando para trás aquilo que precisa ficar para trás. Gente, a consciência que nós precisamos ter depois desses dias de acampamento foi o que o meu professor de natação me disse. Foi só um aquecimento. Gente, esses 4 dias foram muito bons para começar, até que nada mais importe. Só que, gente, foi o gás que Deus nos deu para a gente continuar prosseguindo. Foi o choque que Deus deu na gente para a gente poder continuar caminhando até que nada mais importe. Só que talvez nós estamos vindo para um lugar onde a presença de Deus está. A gente vai para um culto, a gente vai para um lugar onde as pessoas estão reunidas ao redor de Cristo. E nós temos coragem, gente, de vir para um culto sem expectativa. A gente tem coragem de ir para um acampamento, talvez, sem expectativa. Gente, que Deus nos livre de nós irmos para um lugar onde a presença dele está, sem expectativa. Amém, gente? Porque, meus irmãos, se Deus está, se a presença de Deus está manifesta num lugar, eu te pergunto, o que é que não pode acontecer? Gente, tudo passa a ser possível, porque a presença de Deus está ali. Então, quando a gente sair da nossa casa para esse lugar, quando você dobrar os seus joelhos em oração no seu quarto, ou sentado na sua cama, tenha expectativa no seu coração, porque é um encontro seu com a presença do próprio Deus. Você não está encontrando comigo, não tenho nada de interessante para poder te oferecer. Gente, nós saímos de casa para nos encontrar com o Criador do universo. Nós andamos pela vida aí afora, acompanhados pelo Criador do universo. E a gente tem coragem de não ter expectativa. Ai, Pedro, mas quando eu tive expectativa, eu me frustrei. Em homens. É ou não é? Agora, gente, em Deus, nós podemos colocar as nossas expectativas. Naquilo que o Senhor pode fazer, nós podemos depositar as nossas expectativas. No caráter de Jesus, nós podemos sim depositar as nossas expectativas. Sabe, então não venha para cá nos próximos cursos, ai, foi tão bom no acampamento, mas passou. Parece que o que rolou lá só acontece lá, aqui não acontece. E você vem ainda para cá sem expectativa nenhuma. É o mesmo Deus, gente. É a mesma presença. Só que talvez o que falta para a gente nesses dias é esquecer o que passou. Esquecer as coisas que você não consegue consertar. Esquecer as coisas que você não consegue tornar novas, mas Deus consegue fazer novas todas as coisas. Sim ou não, gente? Talvez é isso que nós precisamos depois de tudo aquilo que nós ouvimos durante esses 4 dias.
E a melhor maneira de nos esquecer do que passou é a gente se lembrar de quem Deus está nos chamando para ser. A melhor forma da gente se esquecer daquilo que passou não é a gente ficar chafurdando na lama do nosso passado. Não é a gente entrar num lugar de autocomiseração. Ai, tadinho de mim. Mas é a gente se lembrar de quem Deus quer que a gente se torne. Tem uma citação que eu gosto muito, que um rei chamado George, ele era príncipe de Gales, príncipe na Inglaterra, ele falava essa frase para o filho dele. E a frase é a seguinte: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Pois se você se lembrar da sua identidade, você vai se comportar de acordo com ela. Se você se lembrar da sua identidade, você vai se comportar de acordo com ela. Gente, se todos os dias nós voltarmos para a palavra de Deus e a gente deixar a palavra de Deus lembrar o nosso coração quem nós somos em Deus, quem nós somos para Deus, nós vamos, meus amigos, começar a nos comportar de acordo com a nossa nova identidade. Nós vamos começar a nos comportar de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Amém, gente? Estão felizes ainda? Estou terminando já. Versículo 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, nesse pós-acampamento, depois de cultivar no nosso coração uma santa insatisfação, depois de deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás, nós precisamos desejar maturidade. Então, eu cultivo uma santa insatisfação no meu coração. Eu começo a me esquecer das coisas que ficaram para trás e eu desejo a maturidade. Porque, gente, maturidade é sinônimo, né? É parecido com estar cheio, com ser pleno, com estar completo. E isso, gente, só é alcançado pelo conhecimento da vontade de Deus. E, meu amigo, se você está frequentando Conexão à igreja há pelo menos 1 ano, você já sabe qual é a vontade de Deus. Porque a gente não fala de outra coisa aqui. Né? Até o tema dos acampamentos, você pegar, gente, é um costurado no outro. É conhecimento de Deus. Porque qual é, gente, a vontade de Deus para nós? Conhecer quem Ele é, sermos transformados de acordo com aquilo que estamos vendo e revelar quem Ele é para o mundo. Não tem mais segredo, gente. A gente que está aqui já está careca de saber qual é a vontade de Deus para nós. E Paulo tinha a convicção de que esse modo de vida, de conhecer ao Senhor e revelar quem Ele é para o mundo, é o modo de vida que gente madura assume. Gente que está satisfeita, gente que está cheia de Deus, gente que está encontrando plenitude em quem o Senhor é. Só que, gente, ele sabia que muitas pessoas ainda iam continuar dando murro em ponta de faca. Paulo sabia que mesmo depois da carta dele orientando a igreja, muitas pessoas ainda iriam continuar se fazendo de desentendidas, né, a respeito do que é a vontade de Deus. Ele termina dizendo, meus irmãos, se vocês pensam diferente daquilo que eu escrevi, daquilo que eu compartilhei, é só Deus que vai convencer vocês. Se aquilo que eu escrevi para vocês até aqui ainda não foi suficiente para poder convencer o coração de vocês de que vocês precisam abraçar esse modo de vida, eu não estou preocupado em convencer vocês. Eu não quero que vocês fiquem parados, eu quero que vocês progridam, eu quero que vocês se tornem filhos maduros de Deus, mas eu sei que é somente o Espírito Santo que vai convencer vocês. Gente, talvez você tenha ouvido muitas coisas. Marquinhos, pode voltar para o teclado, por favor, para a gente poder orar. Talvez você tenha ouvido muitas coisas nesses últimos 4 dias que você ainda não assimilou, gente. E é normal. Talvez você foi tão desafiado por Deus em algumas áreas da sua vida, e qual é a primeira reação, gente, do nosso coração pecador e da nossa mente?
é a gente começar a dar desculpa para Deus. Ah, mas é fácil para o fulano pregar o que ele pregou. Você viu o tênis que ele foi? Você viu o carro que ele tem? E eu falo isso, gente, porque eu já fui essa pessoa. Eu ouvia homens e mulheres de Deus falando as coisas sobre Deus, me desafiando a sair da minha vida morna, da minha vida cristã medíocre. E a minha cabeça começava a inventar desculpas. Mas com a vida que ele tem, até eu amo Jesus assim. Mas com que ele casou, até eu amo Jesus assim. Só que, gente, é somente a presença de Deus que vai nos convencer de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos 4 dias. E eu tenho certeza que nenhum dos meus amigos que foram lá querendo nos convencer de alguma coisa. Eles sabem que eles não têm esse poder. E eu aqui também hoje não estou querendo te convencer de tudo aquilo que nós ouvimos lá. Eu sei também que eu não tenho esse poder. A melhor maneira da gente assimilar tudo que nós ouvimos é estando, gente, todos os dias na presença de Deus. Porque, gente, as mensagens que nós temos ouvido aqui, o tipo de igreja que nós estamos tentando nos tornar, gente, é desafiador. É difícil. Custa. Por quê? Foge da mediocridade. De eu te encontrar aqui uma vez por semana, dar um beijinho. Tudo bem, fulano? Tudo bem? Graças, tudo ótimo. Não, a gente está querendo se envolver um na vida do outro. Saber dos problemas um do outro. Falar, fulano, você está pecando aqui, aqui e aqui. E ele virar para mim, mas você também está pecando aqui, aqui e aqui. Tá, então vamos dar a mão e um vai carregar o outro. Um vai apoiar o outro. Porque não é esse o tipo de vida que Deus nos chamou para viver. E, gente, tudo que nos tira da nossa zona de conforto nos ofende. A gente resiste, a gente não quer. Só que enquanto nós não nos colocarmos na presença do Senhor de maneira intencional, tá? Porque Deus está em todos os lugares. Mas enquanto nós não nos colocarmos na presença do Senhor de maneira intencional, gente, nós vamos continuar caminhando talvez em mediocridade. E aí olhando ao redor e pensando que é por 1 milhão de outros motivos que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Mas o que as pessoas talvez encontraram foi a mesma coisa que Paulo encontrou. A vontade de Deus. A glória de Deus. O conhecimento de Deus. Então, gente, nós já sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Nós não precisamos mais ficar, andando pela vida por aí, vagando sem rumo, sem direção. Deus falou por meio do profeta Malaquias, Malaquias 6:8, Ele já revelou a você o que é bom. Gente, da mesma forma que Deus já revelou para Israel por meio de Malaquias, Ele também já revelou para nós o que é bom. Ele já revelou para nós o que é que Ele espera da gente. E talvez seja muito mais simples do que a gente um dia sequer sonhou. Talvez nós tentamos até aqui agradar a Deus de tantas formas, e Ele continua dizendo, eu quero só uma coisa. Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. Só que apenas uma coisa é necessária. E Paulo vai terminar dizendo, olha, vamos cada um caminhar de acordo com aquilo que nós alcançamos. À medida que nós caminhamos com Cristo, gente, à medida que nós conhecemos quem Ele é, a nossa jornada vai sendo modificada a partir daquilo que nós vemos. A partir daquilo que nós contemplamos. A jornada de Paulo até aquela estrada era uma. Só que naquele dia ele viu a glória de Deus e a jornada dele foi transformada. A vida dele foi virada do avesso. E nós vamos caminhar, gente, de acordo com aquilo que nós conhecemos. Quando Paulo diz que tudo aquilo que ele já conheceu um dia era lixo, é porque ele tinha, gente, um ponto de comparação. Ele tinha diploma,
ele tinha prestígio, ele era hebreu de hebreus, ele era respeitado na sua comunidade, ele tivesse talvez, quem sabe, muito dinheiro, só que ele, gente, conheceu a Cristo. E quando isso aconteceu na comparação, não tinha como isso aqui ganhar. E quando, meus amigos, nós conhecemos a Deus, não tem como tudo que está aqui desse lado ganhar daquilo que nós estamos vendo nele. Só que nós vamos caminhar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Nós vamos caminhar de acordo com aquilo que nós estamos conhecendo. E a notícia nessa noite é: existe mais para ser conhecido. Você não precisa parar naquilo que o Eric, a Laís e o Ítalo te contaram sobre Jesus. Existe muito mais sobre Ele mesmo, que Ele mesmo quer revelar a você. E você não precisa de um intermediário para isso. Você não precisa de um assessor para isso. Ele mesmo deseja se revelar a você. Eu tenho meditado sobre isso nos últimos meses e orado, já até orei aqui outros cultos sobre isso. Gente, Jesus é um diamante de 1000 faces. Cada vez que nós olhamos para Ele, existe uma coisa nova a ser vista. Cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia, cada vez que vamos para o nosso lugar de oração, existe algo no Senhor que nós não conhecíamos. Os anjos estão diante dele por toda a eternidade e eles ainda não se cansaram. Gente, a presença de Deus não é um lugar de tédio. A presença de Deus não é um lugar monótono. Sabe qual é o problema? Não é que Deus é chato, a gente é chato. A nossa vida sem Deus é que é monótona. E a gente transfere essa expectativa para a presença de Deus. Sendo que cada vez que nós nos deparamos com Ele, que nós encontramos com Ele, existe algo novo a ser conhecido. Então a minha oração para nós, depois desses dias de acampamento, é que a gente não pare. Que a gente não pare de conhecer, porque Deus não parou de se revelar. Se Ele tivesse parado, beleza, mas Ele não parou. E se Ele não parou de se revelar, por que é que a gente vai parar de conhecer? Não. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Eu vou perseguir o coração do meu Senhor. Eu vou perseguir o caráter dele. Isso, meus amigos, é o que Ele espera para cada um de nós que está aqui hoje à noite. Amém? Está feliz ainda? Feche seus olhos então aí no seu lugar. Jesus, nessa noite, nós queremos pedir para que o Senhor possa comunicar para os nossos corações mais uma vez o quanto nós precisamos assimilar essas verdades que nós temos ouvido aqui. Eu sei, Senhor, que alguns no nosso meio ainda talvez ouvem essas palavras e pensam: isso é muito romântico, isso é para quem tem a vida do Pedro, do fulano, do ciclano, mas esse é o modo de vida que o Senhor está nos chamando todos nós, para que possamos viver. Então, Deus, nessa noite nós queremos, assim como o apóstolo Paulo, reconhecer que nós não somos perfeitos. Nós ainda não obtivemos a perfeição. Algumas coisas ainda têm importado sim para nós, mesmo depois do acampamento. Só que Deus, nós queremos, reconhecendo a nossa imperfeição, prosseguir em Te conhecer. Nós queremos, Jesus, não apenas caminhar com você, nós queremos perseguir o seu coração. Com violência, com expectativa, com esforço, com empenho, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, nós queremos Cristo. Porque nós sabemos que nenhuma outra coisa e nenhuma outra pessoa
é capaz de nos tornar pessoas completas. Nós já tentamos, nós já procuramos, mas nós não encontramos em nenhum outro lugar dessa vida alguém que seja parecido com o nosso Senhor. Então, Jesus, não nos permita parar. Não nos permita ficar estagnados depois desses dias. Jesus, você é um diamante de 1000 faces. Existem coisas novas para serem conhecidas no seu caráter. E, Senhor, nós queremos, nós desejamos, mesmo que com pouca fé, talvez nessa noite, mas nós desejamos mais de você. Nós desejamos mais conhecimento, mais revelação, mais glória, mais transformação na nossa própria vida. Nós desejamos, Senhor. Então que nesses dias, que até o fim dos nossos dias, os nossos olhos continuem abertos. O nosso coração continue cultivando expectativa, que cada vez que nós sairmos das nossas casas para nos reunir ao redor de Cristo, nós possamos esperar que algo novo vai acontecer. Porque, Senhor, um só minuto na sua presença muda a nossa vida para sempre. Então a minha oração é para que os nossos encontros sejam encontros com a sua presença manifesta. Jesus, que nas nossas reuniões, que nos nossos cultos de sábado, a sua presença possa encontrar um lugar para descansar. Senhor, que enquanto nós cantamos, enquanto nós comemos, enquanto nós rimos, enquanto nós conversamos, enquanto nós pregamos a sua palavra, que a sua presença ache um lugar entre nós, para que ela possa vir e ficar no nosso meio. Nós não queremos apenas uma visitação, nós queremos que o Senhor habite no nosso meio. Nós queremos que você faça morada em tudo aquilo que nós estivermos fazendo. Então, Senhor, nos leve em frente, nos leve em direção até onde o Senhor está, não somente nesses dias, mas até o fim dos nossos dias. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Vocês estão felizes ainda?